eu vou sentar do lado de cá. Mas eu já tinha meio que planejado isso. Eu fiz uma apresentação, mas eu falei, eu prefiro não ter que usar. Porque significa que a gente teve tempo de saborear aqui o trabalho desses professores magníficos. E aí, antes de abrir para as perguntas, eu vou ler uma frase do Prêmio Nobel de Física de 1983, porque o que ele fala da ciência é o que a gente pode usar para a educação. Não existe uma maneira absolutamente certa de fazer ciência. A riqueza da ciência surge em grande parte das diferentes formas como os diferentes cientistas realizam a ciência. A gente pode colocar aí no lugar da palavra ciência a palavra educação. E os cientistas, os professores. Que a gente viu aqui diferentes formas de lidar com a educação e astronomia, produzindo recursos e lidando com recursos e equipamentos que atendem essa demanda da população, de modo geral, que anseia por ter acesso à ciência, ao conhecimento, e aí a ciência cresce, ou a educação cresce, em virtude dos esforços de todos os tipos de pessoas, com diferentes motivos, habilidades e temperamentos. A ciência, ou a educação, que eu estou fazendo a transposição aqui, seria mais pobre se todos seguissem a mesma linha. Eu acho que o mágico da educação é isso, a gente poder fazer uma diversidade de práticas e poder contar com uma diversidade de apoio e de ferramentas. A gente precisa fazer o quê? O que a professora Joyce fez. Quando ela viu que parecia não ter mais solução, ela foi atrás de alguma coisa. Sorte nossa que ela descobriu a astronomia. Você já tinha tido algum contato com a astronomia antes? Eu já estava na Associação dos Somos Amadores da Bahia, inclusive, depois de ter assistido uma palestra do curso de extensão do José Vieira, foi quando eu comecei a me engajar mais na astronomia. A palestra, acho que foi em 2021, eu assisti a palestra dele, e a do Fernando, que eu fiquei encantada com o estelário. Eu falei, eu quero isso para mim. E a partir daí, do curso de extensão, que eu fui montando as coisas na minha cabeça para depois utilizar com os meus alunos. Acho que esse é o caminho mesmo. A Joyce, né, na sua aflição lá com definição do futuro de vida, encontrou também na astronomia. Leidiane, desculpa. Eu falei Joyce. Encontrou um caminho aí nos meteoros e foi buscar canais de ampliar esse horizonte de possibilidades, né? A partir do curso que ela fez. Isso, porque às vezes na academia eles, assim, eles não preparam a gente para a gente trabalhar com a interdisciplinaridade. A gente tem que seguir uma linha e focar naquela linha. Por exemplo, eu tenho até uma preocupação minha com relação ao concurso. Eu sou química, me especializando em meteoritos e geologia. Será que vai ter concurso para me abraçar? Entende? Então, a academia ela não prepara a gente para interdisciplinaridade, infelizmente, que é algo que está sendo cada vez mais exigido, inclusive, né? Então, é isso. Eu tive que ir com a coragem aí e estou com o futuro incerto, vamos dizer assim, por ter escolhido uma área que não tem, né? Como é que eu posso falar? Não tem demanda na universidade. Mas é você, como todos vocês, e eu também, e outros professores, fazemos, que é enxergar as portas que estão se abrindo, ao invés de olhar para aquelas que já estão fechadas. Vamos olhar para as que estão se abrindo e achar o nosso nicho, o nosso caminho. Eu falo com ele. E o professor Tiago, aí com o planetário, e eu fiquei, assim, porque lá na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, tem uns 10 anos que eu pedi a compra de um planetário. Durante a pandemia, eu me ausentei da secretaria, voltei para a escola, e a secretaria contratou, não sei se o professor que tem o planetário e leva para as escolas, mas as escolas pagam para assistir as sessões, ele trabalhou 2022 e 2023 com esse planetário para as escolas da rede municipal. Eu falei, não, gente, nós temos que comprar o nosso planetário. As escolas vão ficar gastando o dinheiro da Caixa Escolar, que elas podem usar para outras coisas, para pagar o planetário, vão comprar o nosso. E aí, em 2023, eu já tinha voltado para a secretaria.
E a secretaria vai, não vai, tira o planetário, põe o planetário no orçamento, resolveu, o planetário chegou em abril de 2024. E agora, o que fazer com o planetário? Por quê? A gente não fez essa previsão toda. É uma equipe de professores que trabalha na secretaria e que gosta da astronomia, que se empenha em planejar as práticas, tanto para a formação de professores quanto para as turmas das escolas que vão lá, para trabalhar os temas da ciência do espaço, astronomia, astronáutica. Mas a gente está apanhando demais, porque a gente não tem essa organização toda, nem esse apoio todo logístico, nem de equipes. E aí ele contou para nós como é que você foi parar no planetário mesmo? Então, foi dada a exigência, né, da própria universidade você ter um projeto vinculado a um laboratório ou um equipamento. Então, esse é o caso. E eu, por estar na época como coordenador de extensão do Instituto de Física, né, fui convidado pela direção para poder atuar na coordenação do planetário. E também, eu não era assim, estou aprendendo a estar na parte da astronomia, porque minha área é materiais, é energia solar. Então, chegando no planetário, eu cheguei com minha bagagem de divulgação científica, né, popularização da ciência. Como eu sempre falo, e agradeço também, a equipe do planetário foi se moldando e se formando por pessoas excepcionais, no sentido de estar engajado e abraçar a causa. Você vê os estudantes, que a maioria são os estudantes da graduação, que são os estagiários, né, mas os planetaristas são da pós-graduação, mas que todos eles se abraçam. É impressionante, uma família. Então, acho que foi da nascença de como foi dado ao planetário, eu acho que das pessoas que iniciam antes dele. Então, eu acho que não... E assim, a gente foi aprendendo a lidar, mas apanhamos bastante. Né? Mas foi aprendendo a lidar com o público, com o público direto, abrindo as portas. Era as primeiras filas, ali das primeiras semanas, quando a gente abriu, foram 1.300 pessoas em torno, ou seja, chegava até a portaria da UFBA ali, e a gente não sabia lidar, a pessoa entrava em 85. E a entrada é limitada pelo Corpo de Bombeiros, porque a gente não pode deixar a gente além do que o limite, então as pessoas reclamavam porque poderia caber mais gente ali para poder assistir a sessão sentado no chão, e não, a gente não pode, porque não quer fechar as portas. Então a gente realmente foi rígido nessa situação e apanhando. Para poder ter a qualidade da sessão, né? Isso é uma imersão de fato. Não, aí entra a climatização, que se entrar mais gente, fica mais quente. Os próprios planetaristas não eram da área de astronomia, mas abraçaram a causa e aprenderam a lidar. Né? Então, foi uma equipe forte, mas tivemos gente realmente com base com base com conteúdo. O professor César Rico, ninguém precisa falar, o professor Dr. Lacerda, que já vem também, né, da parte dos astrônomos amadores, o próprio os astrônomos amadores, com o Fernando Mundareto, eles fizeram várias sessões com a gente lá no Estelário, né, para poder a gente pegar e treinar. Né, o grupo de cosmologia, com o professor Cássio. Aí você fala, não é astronomia, mas eles são engajados nos astrônomos amadores, então deu todo um arcabouço para que a gente, né, pudesse continuar. E fora o lidar com o pessoal, eu lido com estudantes diariamente, mas não com o público geral. Praticamente era uma fila desculpe, mas era uma fila vamos dizer assim, dos INSS que tem. O pessoal só está na fila para reclamar. Mas isso é para a gente ficar feliz, né? As pessoas querem, então, querem acessar. E aí tem que ter toda uma organização. E aí foi ficha, tira a ficha, não põe ficha, põe ingresso, tira ingresso. Então, ainda estamos ainda na fase, vamos dizer assim, não mais de testes, mas na fase que a gente já está sabendo lidar com o público. Né? Com o tempo vai aprender. Antes de passar para quem quer fazer pergunta aí no público, só dizer que a gente, pelo que eu percebo aqui, né, e a gente sabe disso, a gente não pode se isolar e achar que a gente dá conta de uma sala de aula com 30 estudantes, cada um com seus interesses sozinhos. Então, nós precisamos contar com quem a gente acha que poderá nos ajudar nisso, nos ajudar trabalhando junto com a gente. Por exemplo, ela que produz aí no grupo o material didático, ela que foi atrás do MCTI, encontrou nas plataformas os canais para os estudantes acessarem, fazerem o trabalho. Desperta em outros professores a possibilidade de investir. E não
caso do planetário, o que eu fiquei pensando é sobre o uso do planetário não para os temas da astronomia, que é uma discussão que está sendo feita lá na Secretaria de Educação, que muitos despertaram, é um ótimo lugar para a gente projetar filme. Vamos deixar essa questão para a gente discutir. Vamos ver se na plateia alguém tem uma pergunta para falar aqui para os professores. Em primeiro lugar, bom, eu gostaria de agradecer a homenagem, na verdade, a lembrança da Joyce pela inspiração, né, desse diário de astronomia, mas nós desenvolvemos esse trabalho há mais de 20 anos aqui com o professor Alberto Brum, a que eu também dedico assim, esse agradecimento, né, de estar aqui agora, mas foi uma luta para manter a AB ativa, né, passando por momentos muito difíceis, para sensibilizar a sociedade a participar dessa cultura científica aqui. Então, eu agradeço a ti e homenageio também ao professor Bruno. A segunda parte eu queria saber um pouquinho a respeito da sua atuação na digitalização dos alunos lá em Feira de Santana, porque você disse que eles são expertise em smartphones, celulares, etc. Mas na hora de trabalhar com o computador, qual foi o aplicativo que você usou e tal, que trouxe assim, esses alunos para a informática? Muito obrigado. Bom, os alunos são de Salvador. Eu faço o mestrado lá em Feira, mas eu sou daqui de Salvador. Então, inclusive, eles estão aqui, né? Vieram acompanhando. O programa que eu uso é o VS Code, tá? Trabalho com Python, iniciando o Python com eles, porque por serem alunos de 12 a 14, 15 anos no máximo, eles ainda estão tendo um letramento digital. Então, eu tive todo um trabalho de iniciar uma cultura científica na escola, porque a escola não sabia o que era astronomia, não sabia o que era, sabia um livro didático. O professor chegava lá, olhava, reproduzia o que estava ali, muitas vezes passava o assunto, pulava o assunto por não saber, porque não está no currículo deles. E eu vi nessa lacuna uma possibilidade. Como os alunos gostam de estar atentos à tecnologia, eu fui aprender o Python, utilizei o período da pandemia, que estava todo mundo dentro de casa, para poder higienizar minha mente, porque eu passei por uma depressão, e eu tinha que higienizar minha mente de alguma forma. Foi estudando. Estudando para repassar para os meus alunos, porque eu acho isso muito importante. O educador, o professor, ele tem que estar sempre em constante aprendizagem. As coisas acontecem em uma velocidade muito grande ultimamente e os recursos tecnológicos, eles auxiliam muito na aprendizagem dos meninos. Como eu falei, gerar movimento. Porque você tem uma imagem estática no livro, o aluno olha, ele não compreende o conceito e fica, aqui é o sistema solar, mas como que eu vou utilizar? Por que não construir o sistema solar? Utilizando um aplicativo. O VS Code, utilizando uma linguagem de programação que é o Python, que é uma linguagem que é acessível para a idade deles. Inclusive, minha filha tem 10 anos e ela também codifica já algumas coisinhas. Então, foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, como é o nome da senhora mesmo? Beidiane. O que seria um carisma? Corisco, né? Então, assim, sempre quando a gente vai para campo, a gente escuta várias histórias além dos meteoritos. Corisco é uma espécie de, vamos dizer assim, não posso dizer que é uma rocha, em que os nativos, os interioranos, dizem que veio do céu. Até então, não tem uma explicação científica para isso.
Mas a gente utilizou essa abordagem, né? Foi uma ideia do professor do Colégio Estadual do interior, do centro da Bahia, não sei dizer, não lembro agora o nome do colégio. Ele utilizou essa chamada de um corisco ou um meteorito, porque as pessoas insistem em dizer que existem um corisco. Não tem uma explicação, a gente não pode dizer que isso é de fato. Tem uma rocha que não seja um meteoroide, né, que veio do espaço. A gente utilizou essa abordagem justamente para atrair o público e, a partir daí, a gente explicar que o que tem comprovação científica é o meteorito. Mas o corisco seria essa rocha, esse espécime que a gente... os nativos interioranos relatam que veio do céu, né, que caiu por um raio, mas que não há explicação ainda científica para isso. Inclusive, quem sabe, né, há 100 anos atrás, a meteorítica não era uma ciência comprovada. Então, quem sabe se não, de fato não tem uma rocha que veio de algum fenômeno cósmico que a gente não saiba dizer o que é ainda, tá? Mas não tem explicação científica. Como vocês diferenciam o meteorito de qualquer outra pedra no plano? A princípio, o que facilita a gente identificar os meteoritos são os meteoritos recém-caídos. Eles têm uma característica, eu não sei se vocês ouviram ali no videozinho, a criança falou, ele vai ficar com a pele dele vai modificar, justamente porque Manuel falou da crostodifusão. A crostodifusão é uma camada escura que é formada quando a rocha passa pela atmosfera. E quanto mais tempo o meteorito ele ficar exposto, né, aqui no nosso planeta, assim como a gente envelhece, a gente está oxidando aqui, os meteoritos estão envelhecendo e vão se modificando quando eles caem. Quanto mais tempo eles ficarem em campo, né, vão passar por chuva, vão passar por vento, vão passar por vários fenômenos terrestres que vão se modificando. Então, a crostodifusão é uma característica que vai nos ajudar, mas se o meteorito ele estiver já totalmente modificado, intemperizado, aí a gente vai para as reações químicas, né? A gente vai tentar levar as reações químicas, aplica as reações químicas, se for um meteorito metálico. Se for um meteorito rochoso, a gente já tem um equipamento que está aqui em cima, aqui embaixo no laboratório, no APAG, que é a fluorescência de raio-x portátil. Então, a gente leva ele para campo e a concentração de níquel, né, vai nos dizer se é meteorito ou não, porque os meteoritos eles têm uma concentração de níquel acima do que as rochas terrestres. Então, a concentração de níquel e cobalto vai nos dizer se é meteorito ou não. Basicamente é isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a apresentação de vocês três, mas eu não vou fazer uma pergunta exatamente, mas sim uma nota de agradecimento para a nossa professora Joyce, que impactou muito na minha vida, que no 7º ano eu nunca imaginei que ela seria minha professora. Eu estou um pouquinho nervoso, mas eu achava que ela era roqueira, gente, porque ela só vestia preto dentro da escola. Mas, assim, ela impactou muito porque, tipo assim, eu não conhecia astronomia, entendeu? Tipo assim, eu estudava bastante na escola, mas ela trouxe uma possibilidade para mim que eu nunca vi. Eu nunca vi as Olimpíadas Científicas de perto, assim. Estou muito nervoso, mas, assim, eu só tenho tudo a agradecer a ela, porque eu não estaria aqui sem ela também. E... eu tô muito nervoso, peraí. Não é só você que tá chorando, não, viu? Pra mim, sim, ela era nada. Ela faz todo o discurso falando de todos nós aqui, mas ela sabe o quanto ela inspira a gente cada dia mais. E futuramente eu quero ver a senhora me ver formando e eu vou tatuar no meu braço o nome da senhora. Na área de geologia depois. Eu queria saber como que surgiu essa iniciativa que você teve de seguir na área de geologia e quais são as dificuldades que você encontra nessa área como profissional da química. Como você... Desculpa, a primeira pergunta você falou o quê? Pode repetir? Eu estava concentrada aqui, Joyce ainda me elogia. Iniciativa de seguir na área de geologia. Sim. Como eu falei, né, eu estava para largar o curso de Química, licenciatura na UNEB, eu estava fazendo ao mesmo tempo. Licenciatura na UNEB e bacharelado aqui, eu sou bacharela em Química.
mas eu não estava feliz, eu estava faltando aula, eu não estava vindo para as aulas, e aí eu tinha que tomar uma postura na minha vida. Mas o que me salvou foi, eu era totalmente envolvida com tudo de astronomia que tinha na universidade, eu faltava aula, e aí minha orientadora, que eu agradeço imensamente também, fez um evento aqui no IGEL chamado Semana Baiana de Meteorítica. Só que eu já conheci os meteoritos através de Wilton, que sempre palestrava no curso de extensão em astronomia. E pronto, quando chegou na Semana Baiana de Meteorítica, eu falei, é isso aqui. Chegou um dia, eu falei, professora, é o seguinte, estou para largar o curso de Química, eu preciso me encontrar com astronomia de alguma forma. Você tem alguma ideia? Eu posso trabalhar com os meteoritos? Ela falou, vem aqui amanhã, 9 horas da manhã. Aí eu vim e pronto. E aí, formalizamos. Como eu trabalhava, eu dava aula no pré-vestibular, dava aula no colégio particular, eu não tinha como me desvincular ainda, e ela falou, não, você já dá para formar, vamos fazer um TCC, depois você faz um mestrado e doutorado na área. E foi assim. Aí eu fiz o TCC, só que eu não achava justo o grupo da Bahia, né, ser composto por Débora Rios, que é uma referência aqui no Instituto de Geologia, e por Wilton, que, graças a ele, a gente iniciou toda essa jornada com meteoritos aqui na Bahia. Não achava justo ter só eu e Cristine, que atualmente está um pouco afastada, atualmente ela está fazendo doutorado aqui no Instituto de Geociências com meteoritos. Não achava justo ter só a gente, sabe? Uma ciência que é pouco explorada, que a gente pode desbravar em diversas áreas, física, química, geologia, e foi assim. Eu precisava aumentar o grupo de pesquisa para a gente aumentar a coleção de meteoritos na Bahia, porque temos pouco, temos 7, e foi assim que começou. Minhas dificuldades até então, não tenho dificuldade, até mesmo porque eu corro atrás para erguer o grupo. Minha dificuldade vai ser futuramente, vai ser agora. Eu preciso decidir onde eu vou fazer meu doutorado, para eu conseguir me encaixar em algum concurso público, em alguma universidade. Tá? Isso. Gente, nós precisamos encerrar. Daqui a pouco tem a foto lá no planetário. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aí na plateia, a presença da Joyce, da Leitiane, do Tiago. E só dizer o seguinte, nós precisamos, em uma instituição pública, buscar as licenciaturas, que é onde os professores estão se formando, as pedagogias, lá estão os professores que estarão na sala de aula no futuro próximo. E colar neles, né, lá no início da formação, e depois da formação continuar. Mas isso é papo para muito tempo. Espero que a gente tenha outras oportunidades em outros eventos, congressos, seminários, simpósios e encontros nacionais de astronomia. Então, muito obrigada e até a próxima.